E eu vou mostrar para vocês agora o lustre peixe, como que eu interpreto ele, como que eu utilizo o lustre peixe. Essa cerâmica, ela vem em potes, assim, em potinhos, ela parece um corante, né? Ela vem em esses potinhos, por exemplo, para o shade A, eu tenho aqui o da Matiz A, da família A, eu tenho um corante assim já mais avermelhado, que eu posso ir cromatizando as pastilhas de uma pastilha, por exemplo, uma pastilha A1, um copo em A1, eu posso cromatizar ele até um copo em A3,5, através de camadas com esse material, com pequenas espessuras de estratificação, com microestratificação no caso. Aí eu tenho o shade B, que já é uma cor mais amarelada, e assim sucessivamente. Tem o shade da Matiz C, da Matiz D. Então, basicamente, tem 4 shades, né? E depois eu tenho aqui um shade, uma cerâmica mais rosa, para regiões cervicais, para fazer uma passagem, em caso de laminados, até de coroas, para fazer caracterização, são cores de absorção de luz. E esse shade L1 aqui, essa cerâmica L1, que é como se fosse um creme, o vanilla, utilizado para fazer mamelos, fazer caracterizações. São massas, essa aqui é uma massa de reflexão de luz. E como que eu utilizo? Da seguinte maneira, eu tenho aqui o godê, esse godêzinho que eu já preparei esse godê e posicionei aqui as massas de acordo com a minha compreensão de utilização dele. Tem outras cores, né? Esse azul aqui que é o L6, que é uma cor mais azulada, assim, mais forte um pouquinho, que é uma cor de absorção de luz. Eu tenho aqui o L5, que já é um azul mais acinzentado, mais pro cinza, também é uma cor de absorção de luz. Tem uma outra aqui que é o L3, que já é um cinza, né? É um grey, é uma cor também de absorção de luz, é esse aqui. E eu faço um violeta, utilizando esse azul e esse rosa eu fiz esse violeta, também que é uma cor de absorção de luz. Geralmente essas cores aqui, em 90% dos casos, eu uso na região incisal, por isso que eu posicionei elas aqui como cores de absorção de luz nessa região. Já aqui no meio do godê, eu tenho as cores de reflexão de luz. Eu tenho aqui aquele creme, que é o vanilla, o white, que o white é o L2, que é o white, esse aqui. Tem aqui o LV, que é uma cor de valor. Ele é uma cor que aumenta o valor em determinadas regiões, assim, uma cerâmica para ganhar valor em área de terço médio, ou fazer algumas caracterizações pontuais também. E tem o LN, que é uma massa neutra, que é uma pasta neutra que eu posso diluir essas outras massas para deixar ela menos cromatizada, assim, no caso. E aqui na região cervical, aqui nessa base do godê, eu utilizo as massas de cromatização, que são massas de absorção de luz, mas são massas de cromatização, que é o A, o B, esse rosa, e aqui está o líquido. E esse material, ele tem 2 líquidos. Ele tem esse líquido, o NF, que é um líquido para ativar essa pastinha que vem dentro do pote. A recomendação é utilizar ele só no pote. Às vezes ela vai, devido à temperatura aqui da nossa região, ser um pouco diferente. Então ele acaba às vezes secando, ela vai ficando assim mais ressecada. Então utiliza esse líquido dentro do potinho para ativar a massa. E no godê nós temos o líquido de stain, né? Esse outro líquido vidrinho transparente, para diluir aqui, aplicar ela, e eu utilizo ela no godê. Não é recomendado utilizar esse líquido no pote. No pote usa o NF e no godê, para aplicar a peça, para diluir a pasta já manipulada, usar esse líquido, que é o líquido para diluir, o líquido de stain. Bom, então assim, essas 10 massas, né, esses 10 potes de cerâmica em pasta, me permite fazer um universo de possibilidades, de caracterizações em laminados, em coroas.
Essa cerâmica em pasta, ela pode ser usada em todo o sistema da GC, tanto na Initial Lice Press quanto na Initial MC e também na ZR, que é para zircônia. Eu posso utilizar, ela tem um coeficiente de expansão térmico bem amplo, tanto para metalocerâmica quanto para de silicato. Então isso permite usar em toda a linha de cerâmica da GC. Então, uma vez já feito aqui o cutback dessas coroas, eu vou fazer aqui nesse caso uma cromatização da região cervical, que sobre essas coroas eu vou estratificar em seguida um esmalte. Então eu vou cromatizar essas bases, né, essa dentina. Vou fazer algumas regiões de absorção de luz, como nas proximais, no sulco de desenvolvimento. Vou aplicar um pouquinho de massas para absorção de luz. E nos lóbulos eu vou aplicar massas de reflexão de luz. E até mesmo aqui na região central, aqui na região de mais valor, eu vou estar aplicando aqui uma massa de valor. Bom, vamos lá. É importante aqui, durante a aplicação, vou até virar o godê, para ficar mais fácil aqui. Durante a aplicação, antes da aplicação, eu fiz todo um tratamento de superfície nesse material, né? Nessas coroas. Então, eu desgastei, fiz análise, planejamento desse desgaste e tudo mais. Em seguida, eu fiz um jateamento nessa superfície do silicato, jateei com óxido de alumínio, com 1 bar de pressão só para tirar a tensão superficial, limpar a superfície, lavei com vapor e agora, com ela seca, eu vou fazer a aplicação do lustre paste. Esse lustre paste ele já vai promover também uma união da cerâmica de esmalte, né, da cerâmica de estratificação com o de silicato. Então ele funciona como um shade e também um agente de união. Por ser uma cerâmica em pasta, ela tem uma aderência melhor ao de silicato. Vamos lá. Então, aqui onde eu coloquei uma gotinha de líquido aqui, do líquido de Stain, que é esse outro, o IQ, né? Esse aqui é diferente do outro que é para colocar no potinho. Esse refresh aqui é só no potinho, tá? E o outro é o líquido de Stain, você vai utilizar direto no godê. Então, com bastante cuidado, eu vou aplicar uma quantidade bem pequena de líquido nos laminados, ou nas coroas, no caso, né? Só para hidratar elas um pouquinho, assim. Só para facilitar a aplicação da cerâmica em pasta. Mas tem que ser bem pouquinho mesmo, uma quantidade mínima, assim. Se aplicar muito líquido aqui, acaba que ele atrapalha, porque a cerâmica começa a escorrer, e aí dificulta um pouco mais a aplicação. Então é muito pouquinho, é bem pouquinho mesmo. Então vamos lá. Na região cervical, eu vou utilizar essa cerâmica em pasta aqui, de cromatização, o B. Vou fazer uma aplicação na região cervical aqui de cromatização, para cromatizar essa dentina, no caso, né? Essa subestrutura de dentina. Como é o canino, eu vou intensificar um pouquinho mais aqui até o terço médio, essa cromatização.